Olá, meus alunos das turmas 1000 e 1001. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos, de Literatura. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos estudar o capítulo 16. Exatamente. Vamos falar dos romances, né? Os romances de Machado de Assis. E na sequência, iremos falar dos contos também, tá? De Machado de Assis. Vamos lá? Bem, pessoal, Machado de Assis, né, é um dos maiores representantes da literatura brasileira, tá? Ele nasceu em 1839 e faleceu em 1908, tá? O grande escritor foi o responsável por inaugurar o realismo, que teve como marco inicial aqui no Brasil a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada em 1881. Então, Machado de Assis deixou um conjunto vasto de obras. Ele foi contista, cronista, jornalista, poeta e teatrólogo também, além do que é o fundador, né, da cadeira de número 23 na Academia Brasileira de Letras. Bem, falando um pouco sobre a biografia de Machado de Assis, né? Machado de Assis, cujo nome completo é Joaquim Maria Machado de Assis, nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Filho de pais humildes, né? Seu pai, Francisco José de Assis, era pintor de paredes e sua mãe, a açoriana Maria Leopoldina, né? Maria Leopoldina Machado de Assis, era lavadeira. Então Machado ficou órfão de mãe muito cedo e por isso foi criado com a sua madrasta. Em 1851, seu pai também morreu e sem recursos nenhum para estudar, era autodidata e com apenas 14 anos publicou o soneto A Ilma Senhora de PJA, tá? No Periódico dos Pobres, no dia 3 de outubro de 1854. Em 1855, o seu poema chamado Ela foi publicado na revista Marmota Fluminenses. Fascinado por livraria e tipografia, em 1856 tornou-se aprendiz de tipógrafo na Tipografia Nacional. 2 anos depois, em 1858, já era revisor no Correio Mercantil e, em 1860, redator do Diário do Rio de Janeiro, cargo que aceitou a convite, né, de Quintino Bocaiúva. Machado de Assis ele escrevia para a revista O Espelho, né, a Semana Ilustrada e o Jornal das Famílias. O primeiro livro que publicou foi a tradução de Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. E em 1864, com 25 anos de idade, publicou seu primeiro livro de poesia, chamada Crisálidas. Crisálidas, tá? Foi censor teatral em 1862 e em 1867 foi promovido a ajudante, do diretor de publicação do Diário Oficial, ok? No qual ele trabalhava, né? Então ele foi promovido, né, a ajudante de diretor nesse Diário Oficial, ok? Bom, pessoal, em 1869 casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes, senhora portuguesa que lhe ajudou na revisão dos livros e também com quem esteve casado durante 35 anos. Em 1872, ele publicou a obra Ressurreição, o seu primeiro romance. Em 1873, tornou-se primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Continuou escrevendo, né? Continuou escrevendo em jornais e revistas, tá? E seus escritos eram publicados em folhetins, né? De seguida tornando-se livros, tá? Foi o que aconteceu com uma de suas obras-primas, chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas,
publicado em livro, tá? Isso em 1881. Então, entre os anos de 1881 e 1897, ele publicou as crônicas na Gazeta de Notícias. Tá? Com outros intelectuais, ele fundou também em 1896 a Academia Brasileira de Letras, tendo sido presidente no ano seguinte. Carolina foi a mulher ideal para Machado de Assis. E ele, esgotado, né, pelo intenso trabalho de escritor e também de funcionário público, Machado sofria de epilepsia. Ele sofria de epilepsia. E a esposa ajudou-lhe não só nas revisões, como cuidando dele também. Então, sempre doente, né, e para aumentar seu sofrimento, em outubro de 1904, morre sua esposa, auxiliar e companheira. Em sua homenagem, Machado de Assis escreve o poema A Carolina. Em 1908, licenciado das funções públicas, mesmo debilitado, ele escreveu seu último romance, chamado Memorial de Aires. Ele participou do projeto de criação da Academia Brasileira de Letras, sendo eleito seu presidente em 28 de janeiro de 1897, cargo ocupado por mais de 10 anos. No dia 29 de setembro de 1908, Machado de Assis faleceu na casa, né, número 18 da rua Cosme Velho, no Rio de Janeiro, vítima de câncer. Ok? Bom, e as principais obras de Machado de Assis, que eu vou citar daqui a pouquinho, né? Eu já posso começar aqui a adiantar essa linda obra, né? Memorial de Aires. Ela foi a última obra de Machado de Assis. Ela foi publicada no ano de sua morte e trata-se de um romance psicológico, né? Autobiográfico, que apresenta características do realismo. Então, a obra de Machado de Assis teve muitas adaptações para o cinema, né, para o teatro, para a TV também, para a ópera, música, dança, literatura e também histórias em quadrinhos. Ok, pessoal? Bom, vamos lá? Pessoal, as duas fases machadianas, tá? Que eu quero falar agora sobre essas duas fases machadianas, se dividem da seguinte maneira, vamos ver? A produção romanesca, né, de Machado de Assis, quando eu falo produção romanesca, eu estou falando de romances, tá? De Machado de Assis, de acordo com a crítica, ela é dividida em duas fases, uma romântica e a outra realista. Então, na fase romântica, destacam-se romances como A Mão e a Luva, Helena, no caso, Ressurreição e Yaya Garcia, tá? E alguns contos como Miss Dollar também. Bom, a chamada fase realista, a mais substancial de sua produção, engloba romances e contos, em que se destacam Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Romances e contos como O Alienista, A Cartomante, Os Braços, né? O Enfermeiro e A Missa do Galo. Ok? Bom, pessoal, falando, né, sobre o romance machadiano, vamos falar assim, romance machadiano, o romancista Machado de Assis, ele é considerado responsável pela introdução de um novo modelo, né, de um novo modelo narrativo no romance nacional, que lança um olhar crítico e menos idealizado para a sociedade de sua época. Suas obras o levaram a ser apontado pela crítica literária como um importante autor da literatura universal, merecendo então destaque, né, ao lado de outros grandes prosadores de língua estrangeira. Então, sua produção geralmente é dividida nessas duas fases que eu acabei de falar agora. Então, a primeira delas se constitui de romances, que eu falei, né, vinculados à estética romântica, né, na qual predominam assuntos que abordam as relações amorosas e familiares, né, as inquietações do indivíduo, o maniqueísmo do mundo, né, o bem contra o mal, entre outros. Fazem parte dessa fase os romances, como eu falei, Ressurreição, né, A Mão e a Luva, Helena, que eu vou falar agora para vocês como que é essa obra Helena, né, e a Yaya Garcia também, os quais já apresentavam traços da estética realista, ainda que fossem lançados em formato de folhetim e visassem ao entretenimento, né, dos leitores.
No entanto, esses traços seriam mais explorados em suas obras futuras, né, que representam a segunda fase da produção machadiana. Ok? Já a segunda fase, como eu falei anteriormente, compreende os chamados romances realistas. Né? São eles Memórias Póstumas, né, de Brás Cubas, Quincas Borbas, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, né? Memorial de Aires. Então, essas são consideradas as principais obras de Machado de Assis, sempre marcadas por forte pessimismo e também pelo tom crítico. Então, o estilo burguês, né, de perceber o mundo, tão exaltado pela escola romântica, passa a ser alvo de sarcasmo, né, que caracterizaria a fase realista, né, do escritor. Né? Então, falando aqui sobre a obra, né, Helena, de Machado de Assis, né, nesse romance, o autor já apresenta traços de sua crítica às convenções sociais do período, em que as pessoas eram desconsideradas pela sociedade por suas origens. Então, no Brasil imperial dos anos de 1850, né, Helena é a recém-descoberta filha ilegítima do conselheiro Vale, que a reconhece em seu testamento, né? Então a história consiste na narração do cotidiano da moça ao lado do meio-irmão Estácio e da tia Dona Úrsula, e de como essa misteriosa jovem mudaria, né, a vida de todos ao seu redor. Então essa foi a obra Helena, né, de Machado de Assis. Bom, continuando aqui, nós temos aqui Memórias Póstumas, né, de Brás Cubas e também Dom Casmurro. Né? Pessoal, a obra de Machado de Assis, né, a partir da publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, isso em 1881, né, livro que marcou o início da fase realista do escritor e também, né, do movimento realista no Brasil, apresenta como característica singular a experimentação formal. Então, a interação entre o narrador e leitor, em que é sugerido, por exemplo, né, que o leitor avance na narrativa, pulando capítulos, né, ou recuando, regressando a trechos já lidos, é um dos recursos adotados por Machado de Assis em sua ficção. Então, outra característica, né, dessa obra Memórias Póstumas de Brás Cubas é a originalidade. Ou seja, o morto decide contar a história de sua vida. Como se trata de um livro, né, de memórias, e nem sempre as lembranças vêm à mente de forma organizada, né, o autor ele abre mão dessa linearidade, né, linearidade da narrativa, apostando, né, em um discurso pautado por idas e vindas, nas quais tece, né, o morto e sem obrigações sociais, críticas aos mecanismos, né, da burguesia fluminense do século XIX. Ok? Bom, falando aqui sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, como eu já falei, essa obra ela é composta por 160 capítulos, tá? Com ironia, Brás Cubas, que no caso é o defunto autor, né, narra sua vida depois de morto. Ok, pessoal? Esse livro é de 1881, como eu já falei, ele foi publicado em 1881 e virou filme em 2001, tá? Tendo sido considerado o melhor filme no Festival de Gramado, tá? Tem que frisar isso daí, tá, pessoal? Foi considerado o melhor filme, ok? No Festival de Gramado. É uma curiosidade, né, para a gente, né, para todos nós, tá? Essa obra, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, vocês podem perceber que o romance é narrado em primeira pessoa e por Brás Cubas, né, depois de morto. Então, trata-se de um defunto autor, como eu falei anteriormente. Então, o homem de vida medíocre, ele não casou e não teve filhos. Era um deputado que não conseguiu o posto de ministro que tanto desejava. Então, a obra, ela realmente é marcada pela ironia e pelo humor também. Ela foi escrita, né, com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, como indica, né, na obra Brás Cubas, nas primeiras linhas do romance, né? Então, o jogo alternado da memória pontua a narrativa com digressões, perdoe-me, com digressões, tá?
em vez de uma narração linear e objetiva, adotando assim a forma, né, livre, vamos dizer assim. Ok? Bom, falando também sobre Dom Casmurro, né? Dom Casmurro, uma obra publicada em 1899, né? É apresentada em 148 capítulos e nela nela o leitor conhece a história de amor cheia de ciúmes, né, de Bento e Capitu, né? Então tem que deixar isso claro, né, que tem esses personagens meio problemáticos, né? Capitu e Bentinho, vamos dizer assim. Então, pessoal, é escrito quase duas décadas, né? Quase 2 décadas, foi escrito quase 2 décadas depois da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, esse romance Dom Casmurro, né, já abordado aqui anteriormente, como eu já falei para vocês, tornou-se a principal referência de narrativa psicológica no país. Então, com a obra, Machado de Assis ele revelou os frágeis limites da condição humana, ao mostrar uma personagem, né, que, motivada pelo ciúme, sucumbe à solidão e à obsessão. Então, o enredo de Dom Casmurro é marcado pelo resgate das memórias do narrador, Bentinho, né, ao longo da história, apresentando aqui, né, ao leitor o seu relacionamento com Capitu, que culminou naquilo que ele acreditava ser uma traição conjugal por parte de sua esposa. Então, no entanto, essa suposta traição, né, de Capitu permanece sem solução ao longo do romance. Então, apesar de Bentinho construir a história considerando apenas sua hipótese, né, é possível perceber que o narrador induz o leitor em seu proveito. Então, é nesse traço que reside o caráter moderno da obra, sustentando, né, na ambiguidade insolúvel em que as inconstâncias, vamos dizer assim, né, de um narrador não confiável, reforçam que é o ponto de vista que determina a realidade de uma situação, né? Então fica aquele questionamento, Capitu traiu ou não Bentinho? Não é isso? Bom, pessoal, então como características, né, marcantes dos trabalhos deste grande romancista, né, Machado de Assis, destacamos o fato de muitas vezes o leitor ser convidado a refletir sobre as obras, o que revelava a sua complexidade psicológica. Então, no geral, os personagens são sempre burgueses. Então, quanto as personagens femininas são fortes e dominadoras, além de adúlteras e sedutoras também. O adultério é um tema comum na criação de Machado de Assis. Tá? E a criação machadiana apresenta humor e intertextualidade com outras obras também. Tá? Bom, alguns estudiosos, né, da literatura afirmam que a obra de Machado de Assis pode ser classificada em 2 momentos. O primeiro, influenciado por José de Alencar, né, que apresenta características mais românticas, e o outro, sob influência de Xavier de Maistre, né, características mais realistas. Ok? Bom, vamos falar agora, né, dos contos, né, de Machado de Assis. Né? Nós temos aqui uma vasta obra quando falamos, né, dos contos de Machado de Assis. Nós temos aqui, né, a Cartomante e o Alienista. Vamos falar primeiramente do Alienista. Bom, pessoal, o Alienista, né, que foi uma obra publicada em 1882, é dividida em 13 capítulos. Tá? O Alienista conta a história de Simão Bacamarte, é um médico que interna na sua clínica psiquiátrica a maior parte da população da cidade, né? Também com a presença da ironia, ele virou filme em 1970, tá? Então, repleta de um tom humorístico e irônico, essa obra de Machado de Assis possui um narrador onisciente, tá? Então, narrado em terceira pessoa, esse livro, nesse conto, revela a dedicação do Dr. Simão, que na verdade fica obcecado com seus estudos na área de psiquiatria, né? Então, além disso, ele aborda os temas dos interesses políticos, da ambição e do poder na figura de Porfírio. Né? Para atingir seu objetivo, esse personagem acaba por ceder e se juntar ao alienista. Então, a crítica social e a análise psicológica das personagens revelam a fase realista de Machado de Assis.
Então, o comportamento, as atitudes, os interesses, as relações sociais e o egoísmo humano são colocados em pauta aqui nessa obra. A loucura e a sanidade apresentam uma linha tênue na visão do autor. Para alguns, essa obra é considerada um conto. Para outros, ela contém a estrutura narrativa e as características, né, de uma novela. Ok? Bom, vamos falar agora da obra A Cartomante, também de Machado de Assis, né? Um conto também de Machado de Assis. Bom, pessoal, as personagens dessa obra são, né, da Cartomante, são Rita, as personagens são essas, Rita, Camilo, Vilela e a Cartomante. A Rita, né, é apresentada na obra como uma mulher meiga, né, curiosa, tonta e graciosa, de apenas 30 anos de idade. Camilo é o mais jovem dos três principais personagens, né, com apenas 26 anos de idade. Ele trabalha como funcionário público, não possui intuição, é ingênuo e também muito inexperiente. Vilela é o marido, né? É um advogado que, apesar de ter apenas 29 anos de idade, aparenta ter mais idade do que a sua mulher, Rita. E a Cartomante, né, por fim, é uma italiana de olhos esbugalhados e grandes, magra e na faixa dos 40 anos de idade. A Cartomante não possui nome próprio aqui, tá? Bom, dentro dessa obra Cartomante, né, o estilo conta, esse estilo de conto, né, vamos dizer assim, o estilo do conto, ele vem destacar, né, a terceira pessoa, tá? Ele é narrado em terceira pessoa, tá bom, pessoal? Bom, o seu objetivo aqui, né, no caso, o objetivo de Machado de Assis, né, o objetivo dele foi de trazer um enfoque mais pessimista sobre a vida e as nossas decisões, tá? Isso ficou ainda mais claro quando a Cartomante começou a propagar mentiras, né, tanto para Rita como para Camilo. Tá? E isso não foi à toa, tanto que ela acabou provocando a morte de ambos os personagens, que acreditavam que no final poderiam ficar juntos. Né? Então, já de uma perspectiva mais psicológica, né, o conto ele brinca com a malícia e a ingenuidade de Camilo ao mesmo tempo. Então, essas características permitem que ele traia uma das pessoas mais importantes e fiéis de sua vida, que no caso é seu amigo de infância e o único disposto a lhe ajudar com o processo judicial envolvendo a morte de sua mãe. Além disso, o conto também está repleto de situações e regras de comportamento que circundam as relações humanas, né? Bem, o enredo também merece ser destacado, tá, pessoal? Uma vez que é altamente envolvente. Então, Machado de Assis, ele buscou aqui, em vários momentos, trazer e envolver o leitor para dentro da trama, tá? Invocando-a a participar e dar a sua opinião também. Então, além disso, comportamentos pessoais de Rita, Camilo e Vilela são mostrados, assim como o uso de metáforas também é muito frequente nessa obra, ok? Bom, pessoal, nós terminamos aqui, né, os nossos estudos falando sobre, né, a vida e a obra de Machado de Assis. Falamos também sobre os romances e sobre os contos também de Machado, ok? Não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários. Ok, meus amores? Desejo a todos bons estudos. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!